A chuva caía pesada sobre Gotham quando os telões da cidade exibiram a imagem sorridente do prefeito anunciando um novo acordo de segurança pública. Para a população, parecia esperança. Para o submundo, era uma sentença. Nos becos, nas celas e nos esconderijos, o boato já tinha nome e sobrenome. O acordo libertaria o Coringa por vias legais. No topo de um arranha-céu, Batman observava em silêncio. Seus sensores captavam cada palavra, cada microexpressão do prefeito. O sorriso não era de confiança, era de medo disfarçado. A assinatura ainda não tinha acontecido, mas o relógio político já estava em contagem regressiva. Lucius Fox confirmou pelos canais criptografados. O contrato estava pronto, protegido por 3 camadas de blindagem, digital e guardado em um cofre interno na prefeitura. A cerimônia seria em 1 hora, sem imprensa, sem curiosos, apenas homens comprados. Batman fechou os punhos. Aquilo não era só corrupção, era o sistema entregando a cidade, nas mãos do maior agente, do caos que Gotham já conheceu. O Coringa não precisava de armas naquele dia, precisava apenas de uma caneta. Enquanto isso, em um local desconhecido, iluminado por telas e luzes frias, o Coringa assistia à coletiva gargalhando. Para ele, aquilo era melhor do que qualquer explosão. Era o mundo sendo destruído com educação, termos jurídicos e terno caro. O prefeito, longe das câmeras, tremia sozinho em sua sala. Em cima da mesa, a pasta com o contrato parecia pesar toneladas. Ele sabia que se assinasse, venderia a alma, mas também sabia o preço de dizer não ao Coringa. E naquele exato momento, quando o relógio marcou a última hora antes da ruína oficial de Gotham, um vulto negro saltou do alto do prédio mais alto da cidade em direção à prefeitura. A noite estava oficialmente em movimento. Batman atravessou o céu de Gotham em silêncio absoluto, saltando entre prédios como uma sombra viva. Cada segundo perdido aproximava a cidade do abismo. No visor da máscara, múltiplos mapas se sobrepunham, exibindo rotas da polícia, blindagens da prefeitura e pontos cegos de segurança. Dentro do prédio do governo, a movimentação era incomum para aquele horário. Seguranças particulares, todos armados até os dentes, haviam substituído grande parte da segurança oficial. Isso não era proteção institucional. Era escolta de criminoso engravatado. Nos andares inferiores, advogados e lobistas entravam em salas fechadas carregando pastas, pendrives e contratos. Tudo estava sendo registrado em servidores isolados, fora do alcance dos sistemas públicos. Um golpe limpo, silencioso e devastador. O prefeito caminhava escoltado por 2 homens gigantes. Seu rosto esticado pelo medo denunciava que ele não controlava mais nada. Cada passo parecia empurrá-lo mais fundo em um buraco sem saída. Do outro lado da cidade, em um galpão iluminado apenas por telas, o Coringa observava tudo em tempo real. Ele ria baixinho, não como um louco descontrolado, mas como alguém que já havia vencido antes do jogo terminar. E quando Batman pousou sem ruído no último andar da prefeitura, acima da sala onde a assinatura aconteceria, o tabuleiro estava completo. Peças alinhadas, jogadores em posição. A próxima jogada decidiria se Gotham ainda teria alguma chance. Batman abriu uma grade de ventilação com precisão, cirúrgica, e deslizou para dentro da estrutura da prefeitura. O ar ali dentro era quente, abafado, carregado pelo cheiro de metal e corrupção. Abaixo dele, 2 salas separadas, por paredes finas, fervilhavam de negociações, sujas e promessas compradas. No visor, Alfred surgia em comunicação silenciosa. As câmeras internas estavam sendo desligadas uma a uma. Não por falha, mas por comando manual. Alguém antecipou a invasão. O sistema estava esperando por ele. No corredor norte, 3 seguranças caíram em menos de 10 segundos. Nenhum tiro, nenhum alarme. Apenas sombras se movendo rápido demais para serem vistas. O problema não era entrar. O problema era sair vivo, depois que o contrato fosse exposto. O prefeito do outro lado do prédio passou por um detector de metais que não apitou. Estava todo limpo por fora. Por dentro, carregava o maior explosivo político da história de Gotham. O suor escorria pelo rosto enquanto ele segurava a pasta com as 2 mãos.
O Coringa mudou de sala em seu esconderijo, puxando uma cadeira para mais perto da tela principal. Ele queria ver de perto. Aquela não era uma noite de caos aleatório. Era uma noite histórica. Ele estava prestes a se tornar intocável. Quando Batman alcançou o andar intermediário, seu sistema detectou algo errado. Uma rota de evacuação blindada havia sido ativada no subsolo. Um plano de fuga já estava pronto. O acordo não era só libertar o Coringa. Também era garantir que todos os culpados sumissem antes do amanhecer. Batman avançou pelo corredor quando os sensores dispararam todos de uma vez. As luzes vermelhas se acenderam. Portas de aço desceram bloqueando rotas. O prédio inteiro entrou em protocolo de contenção. O jogo silencioso tinha acabado. De ambos os lados do corredor, painéis se abriram e 5 mercenários surgiram atirando sem aviso. Batman rolou, explodiu uma bomba de fumaça e o corredor virou caos puro. 2 caíram com golpes na traqueia. Um teve o joelho quebrado com um chute seco. Os outros recuaram atirando no vazio. Do outro lado da cidade, o Coringa gargalhou ao ver o alarme disparar. Agora sim ficou divertido. Ele bateu palmas, como se aquilo fosse um show só para ele. O prefeito sentiu o prédio tremer com os primeiros impactos. O barulho distante de tiros ecoou pelos andares. Ele parou no meio do corredor e entrou em pânico. Ele veio... murmurou. Os seguranças o puxaram à força em direção à sala da assinatura. Batman arrancou uma metralhadora das mãos de um dos mercenários e a arremessou contra os outros 2, derrubando ambos contra a parede de vidro. Estilhaços voaram. Alarmes gritavam. A prefeitura estava virando um campo de guerra. No visor da máscara, Alfred abriu um alerta crítico. Senhor, forças ocultas estão subindo do subsolo. Não são policiais. São milicianos do Coringa. Batman acelerou o passo. A assinatura estava cada vez mais perto. E o cerco estava se fechando em todas as direções. A cidade sentiu o primeiro impacto antes mesmo de entender o que estava acontecendo. 3 explosões em bairros diferentes apagaram semáforos. Hospitais perderam energia por segundos críticos e o metrô entrou em modo de emergência. Não era ataque total, era aviso. O Coringa estava dizendo: posso derrubar tudo agora. Na sala secreta do galpão, ele girava numa cadeira vibrando. Corre, morcegão. O tempo está assinando por você. Para ele, cada segundo era entretenimento. Não importava quem morresse no processo. Importava vencer no palco. Dentro da prefeitura, o prefeito foi praticamente arrastado até o andar mais alto. A sala da assinatura foi selada por dentro. Paredes acústicas, bloqueio de sinal, trancas magnéticas. Era um cofre político. Um túmulo com carpete. Batman derrubou o último grupo de milicianos na escadaria central. Um deles, ferido, tentou acionar um detonador preso ao pulso. Batman quebrou o braço dele antes do clique. Vocês não morrem por ele hoje, disse frio. Alfred interceptou uma transmissão emergencial. O contrato físico já estava aberto na mesa, a caneta pousada ao lado. O prefeito estava sentado, suando. A contagem final tinha começado. Enquanto isso, o Coringa ativou a segunda fase. Todos os veículos blindados da comitiva do prefeito receberam ordens falsas de evacuação. Se Batman falhasse, ninguém impediria a fuga dos responsáveis. Gotham perderia 2 vezes na mesma noite. Batman alcançou o último andar pela escada de serviço. Agora tomado por fumaça, faíscas e corpos caídos. O prédio inteiro tremia levemente com as explosões controladas espalhadas pela cidade. O Coringa estava puxando os fios de Gotham como um maestro insano. O visor da máscara apontou o obstáculo final. Uma antecâmara blindada antes da sala da assinatura, protegida por 6 mercenários de elite e 2 torretas automáticas no teto. Aquilo não era segurança comum, era preparação para a guerra. Batman lançou um batarangue elétrico que apagou metade das luzes da antecâmara. As torretas dispararam às cegas. Tiros rasgaram paredes, mesas, colunas. No meio do tiroteio, sombras se moveram rápido demais para serem seguidas. 2 mercenários caíram com golpes nos pontos nervosos do pescoço. Um terceiro foi arremessado contra a própria torreta, que explodiu em faíscas. O quarto tentou uma investida frontal
e teve o braço quebrado com um estalo seco que ecoou pelo corredor. Os dois últimos recuaram em pânico e tentaram travar a porta da sala principal. Batman deslizou pelo chão, passou sob os disparos e os acertou simultaneamente com cabos de aço nos pulsos, puxando os dois contra a parede com violência. A antecâmara ficou em silêncio absoluto. Restava apenas uma porta grossa de titânio entre ele e o prefeito. Do outro lado, a caneta já estava nas mãos do homem mais perigoso politicamente naquele momento. O tempo agora se media em batimentos. A porta de titânio começou a se destravar com um som grave e lento. Cada tranco do mecanismo parecia um segundo sendo arrancado do relógio da cidade. Do outro lado, o prefeito respirava rápido demais. A caneta já estava aberta. A assinatura era iminente. Antes que a porta se abrisse por completo, todas as telas da sala se acenderam ao mesmo tempo. O rosto do Coringa tomou as paredes. Close demais. Sorriso largo demais. Olhos atentos demais. Olá, morcegão. Chegou atrasado por milímetros. O prefeito entrou em colapso. As mãos tremiam tanto que a caneta quase caiu. Você disse que eu estaria protegido, gritou para a tela. O Coringa inclinou a cabeça. Eu disse que você seria útil. Proteção é outra categoria. Batman empurrou a porta com força e entrou na sala. O prefeito se virou em pânico ao vê-lo. As telas seguiram o movimento do herói automaticamente, como se o prédio inteiro estivesse olhando apenas para ele. Olha que cena linda. Disse o Coringa teatral. O herói, o vendido e o diabo. Tudo na mesma sala. Falta só a plateia morrer lá fora para ficar completo. Batman avançou um passo. Você perdeu o servidor. Perdeu os dados. Perdeu os homens. O Coringa sorriu ainda mais. Eu nunca jogo todas as cartas na mesa, morcegão. Eu jogo a própria mesa. Naquele instante, o chão da sala tremeu com uma explosão distante. O Coringa tinha iniciado a fase que ele mais gostava. Quando todo mundo percebe que o jogo mudou, tarde demais. As telas mudaram de imagem abruptamente. Agora mostravam ruas de Gotham em chamas, ônibus atravessados, pessoas correndo em pânico. O Coringa não estava mais apenas falando. Ele estava transmitindo o colapso ao vivo, como um apresentador de programa de horror. Veja só, morcegão, eu disse que seria uma noite histórica. Ele comentou com prazer. Sem assinatura, com assinatura, no fim, o show sempre acontece. O prefeito caiu de joelhos no chão. Você prometeu que não machucaria civis, gritou em desespero. O Coringa explodiu em gargalhadas. Eu machuco conceitos. Pessoas são só figurantes. Batman analisava cada tela ao mesmo tempo. Pontes congestionadas, hospitais sendo evacuados, policiais desorientados recebendo ordens falsas. O caos estava sendo criado por dados, não por bombas. Um ataque invisível, impossível de conter com força bruta. Tudo isso acaba agora, disse Batman, avançando em direção às telas. Não, morcegão, respondeu o Coringa. Agora é que começa a parte em que você precisa escolher quem vai morrer primeiro. O prefeito tentou se levantar e correr, mas tropeçou na própria fraqueza. Ele estava preso entre dois monstros. Um que queria destruir a cidade e outro que não permitiria que ele escapasse das consequências. E naquela fração de minuto, quando Gotham gritava em vários pontos ao mesmo tempo, Batman percebeu a verdadeira armadilha. O acordo nunca foi para salvar o Coringa. Foi para forçar o herói a aceitar que não podia salvar todos. Batman ampliou uma das transmissões e percebeu o padrão escondido no meio do caos. Não eram ataques aleatórios. Cada ponto atingido fazia parte de uma mesma rede. Energia, tráfego, dados, resgate. O Coringa estava testando a espinha dorsal da cidade. Não queria destruí-la ainda. Queria aprender como ela reagia em pânico. Alfred confirmou segundos depois. Senhor, tudo o que ele está fazendo agora parece ensaio. Batman fechou os punhos. O Coringa não estava executando o plano final. Estava aquecendo. Na tela, o palhaço percebeu o leve silêncio do herói. Você entendeu, não foi? Disse com brilho nos olhos. Não é sobre hoje. Hoje é só o trailer. O prefeito, no chão, começou a bater em si mesmo em desespero. Eu destruí tudo. Eu destruí tudo. Batman se moveu até ele rapidamente e o puxou pelo colarinho.
você ainda pode impedir o pior. Onde está o protocolo final? O homem chorava sem controle. Ele implantou tudo sozinho. Eu só dei acesso, balbuciou. Naquele instante, Batman entendeu a profundidade real da traição. O prefeito não era o cérebro. Era apenas a porta aberta por onde o Coringa entrou no sistema inteiro de Gotham. Na tela, o Coringa inclinou o rosto como se estivesse escutando a conversa. Ó, morcegão, não olha assim pra ele. Ele só deixou a porta aberta. Fui eu que entrei com a louça suja, as bombas e a gargalhada. Batman conectou seu visor direto ao terminal da sala e puxou os fragmentos restantes do contrato apagado. O arquivo estava mutilado, cheio de linhas corrompidas, mas algo ainda pulsava nos metadados. Uma cláusula fantasma, invisível à leitura comum, escrita para máquinas, não para homens. Alfred decodificou em segundos, e a voz dele perdeu o tom controlado. Senhor, isso não é apenas um acordo de soltura, é um gatilho legislativo automático. Se o prefeito assinasse, o sistema da cidade reconheceria o Coringa como agente de intervenção oficial em situações de crise. O prefeito arregalou os olhos em terror puro. Isso não estava ali. Batman virou para ele lentamente. Estava. Você só nunca teve permissão para enxergar. Na tela, o Coringa bateu palmas de novo. O Surpresa cantou. Com um rabisco seu, eu viro a cura oficial de uma cidade doente. Sempre que Gotham entrasse em emergência, quem você acha que seria chamado? Batman sentiu o peso real do plano. O Coringa não queria apenas liberdade. Ele queria autorização. Queria transformar o caos em protocolo. Queria que o sistema pedisse por ele. Você não ia apenas voltar às ruas, disse Batman. Você ia se tornar parte da estrutura. O Coringa inclinou a cabeça orgulhoso. Evolução, morcegão. Criminoso é quem foge da lei. Eu estava prestes a virar a lei. Em menos de 30 segundos, todos os telões de Gotham mudaram ao mesmo tempo. O rosto do Coringa surgiu sobre imagens de trânsito travado, hospitais lotados e incêndios controlados à beira do descontrole. Ele não precisava destruir a cidade, só precisava provar que ela estava fora de controle. Senhoras e senhores de Gotham, ele começou o teatral. Oficialmente vocês estão com medo. E quando o medo é grande o suficiente, o sistema entra em pânico. No centro de controle municipal, alarmes vermelhos começaram a acender em cascata. Protocolos automáticos de crise foram sendo ativados em sequência. Transporte, energia, segurança, saúde. A cidade inteira entrava, tecnicamente em estado de emergência. Alfred foi direto. Senhor, se o protocolo atingir o nível máximo, a cláusula se autoativa mesmo sem assinatura manual. Ele está forçando o sistema a pedir por ele. O prefeito começou a gritar em desespero. Desliga isso! Desliga isso agora! Batman o empurrou contra a parede. Não existe botão de desligar para covardia. Só existe consequência. Nas ruas, a população sentia o peso do colapso sem entender a origem. Sirenes, ordens contraditórias, apagões seletivos. O medo se espalhava mais rápido que fogo. E era exatamente disso que o Coringa precisava. Na tela, o palhaço sorriu satisfeito. Olha só, quase lá. Quando o sistema pedir socorro, eu atendo. Com sorriso, com bomba e com autorização oficial. Batman encarou o painel de controle da cidade piscando em vermelho vivo. Cada setor em alerta empurrava o sistema mais perto do nível máximo. Se chegasse lá, a cláusula do Coringa se ativaria sozinha. Sem caneta, sem prefeito, sem chance de apelação. Alfred falou com tensão rara na voz. Senhor, para impedir a ativação automática só existe uma opção. O senhor precisa desligar o núcleo central do sistema de Gotham por completo. Energia, dados, comunicação, tudo. Batman fechou os olhos por meio segundo. Aquilo significava jogar a cidade na escuridão total. Hospitais sem backup, trânsito sem controle, policiais às cegas, milhões de pessoas vulneráveis ao mesmo tempo. O prefeito gritou ao ouvir aquilo. Isso é loucura! A cidade vai entrar em colapso total. Batman respondeu sem hesitar. Ela já está em colapso. A diferença é quem vai controlá-lo. Na tela, o Coringa inclinou a cabeça, curioso. Oh, essa é boa! Ou você me transforma em herói oficial?
ou apaga Gotham como um interruptor de quarto. Que dilema elegante. O contador do protocolo subiu mais um nível. Faltavam apenas 2 para o gatilho final. E pela primeira vez naquela noite, Batman percebeu que talvez não houvesse uma vitória limpa. Apenas a escolha do mal menor. Batman estendeu a mão até o núcleo de controle central da prefeitura. Um único comando apagaria Gotham como um cérebro em desligamento forçado. Alfred ainda tentou uma última alternativa, buscando qualquer brecha. Não havia. O sistema estava fechado como uma armadilha de aço. Faça, disse Alfred, baixo, resignado. Batman não respondeu. Apenas executou. Em menos de 2 segundos, Gotham inteira mergulhou na escuridão. Telões desligaram. Semáforos morreram. Centros de dados ficaram mudos. A cidade mais vigiada do mundo se tornou cega de um instante para o outro. O Coringa arregalou os olhos na tela. Pela primeira vez naquela noite, seu sorriso falhou. Isso foi ousado, morcegão. Você acabou de jogar sua própria cidade no abismo. Explosões isoladas ainda ecoavam ao longe, mas sem coordenação. O sistema do palhaço dependia da infraestrutura da cidade. Sem ela, o caos agora era bruto, imprevisível, fora do controle até mesmo dele. O prefeito caiu de joelhos novamente, agora em choque absoluto. Você matou o Gotham? Batman olhou para o escuro além da janela. Não, eu impedi que ela fosse oficialmente entregue ao Coringa. Mas no silêncio artificial que tomou a cidade, uma nova verdade surgiu. Sem o sistema, Batman também estava isolado. Sem olhos, sem rede, sem margem para erro. E o Coringa ainda estava solto. A cidade apagada não era silêncio. Era um tipo de grito mudo. Sem carros, sem sirenes, sem vozes nos alto-falantes. Apenas passos apressados, gritos distantes e o som do medo se espalhando como respiração ofegante. O Coringa entendeu rápido o novo jogo. Sem sistema, sem telas, sem palco digital. Agora era físico, brutal, real. Muito bem, morcegão. E sua voz ecoou por um canal analógico antigo. Agora é esconde-esconde de verdade. Batman ativou o modo noturno total da máscara. Gotham virou um mapa térmico distorcido. Centenas de pontos quentes se movendo em pânico. Mas apenas um daquele tinha o padrão que ele conhecia bem demais. O Coringa começou a acionar bombas manuais espalhadas pela cidade, pequenas, localizadas, não para destruição em massa, mas para criar caça. Um grito aqui, um socorro ali, um chamado em outro canto. Ele estava forçando Batman a escolher quem salvar. Na sala da prefeitura, o prefeito tentou fugir no escuro. Deu 3 passos. Batman o segurou pelo ombro como uma sombra viva. Você não sai daqui. Sua queda ainda é necessária. No rádio antigo, a risada do Coringa soou mais próxima. Corre, morcegão! Cada minuto que você perde comigo, alguém aprende como é morrer no escuro. Batman ficou imóvel por um segundo que pesou como uma vida inteira. 3 focos de explosão pingaram no visor ao mesmo tempo. Gritos em bairros diferentes. Distâncias impossíveis de cobrir em sequência. O Coringa estava forçando matemática contra a moral. Você sempre faz isso, murmurou Batman para o vazio. Me transforma em contador de cadáveres. No rádio analógico, a voz do Coringa veio doce demais. E você sempre perde alguém nas contas, morcegão. Hoje só estou tornando isso oficial. O prefeito, ainda preso na sala escura, começou a chorar em silêncio. Não por culpa, por medo. Batman nem olhou para ele. Pela primeira vez naquela noite, seu foco estava em apenas um alvo. Ele tomou a decisão que mais odiava. Desativou todos os alertas de vítimas individuais no visor. Silêncio forçado. Cegueira seletiva. Se continuasse reagindo às bombas, nunca chegaria ao Coringa. E o jogo nunca acabaria. Do outro lado da cidade, o palhaço percebeu a mudança. Oh, disse animado. Você escolheu me caçar em vez de salvar. Isso é novo. Está evoluindo, morcegão. Batman saltou do prédio da prefeitura rumo ao último sinal analógico detectado. Não era um resgate, era uma execução estratégica. E pela primeira vez, o Coringa sentiu algo diferente da diversão. Ser o escolhido como prioridade absoluta. Batman cruzava os telhados no escuro absoluto guiado apenas por ruídos analógicos e impulsos térmicos distantes. Sem drones,
Sem satélite, sem rede. Era como nos primeiros anos. Só instinto, músculo e ódio bem apontado. O último sinal do rádio antigo vinha da região dos estaleiros abandonados. Estruturas enferrujadas, labirintos de contêineres. Água negra, um lugar perfeito para ninguém ouvir nada gritar. O Coringa caminhava pelo estaleiro assoviando no breu, empurrando um carrinho de mão com algo pesado dentro. Binge, engraçado. Quanto menos brinquedos a gente tem, mais sincero o jogo fica, murmurou para si mesmo. Batman pousou em silêncio sobre um guindaste quebrado. Do alto, viu a silhueta branca se mover entre os contêineres. Desta vez não havia plateia. Não havia telas. Só os dois. O rádio chiou. Eu sabia que você vinha direto para mim, disse o Coringa. Ignorar gente morrendo é um talento que você esconde bem, morcegão. Batman respondeu apenas com o movimento da capa descendo do guindaste como uma lâmina, no instante em que seus pés tocaram o metal enferrujado do chão. As luzes de emergência do estaleiro se acenderam em fileiras vermelhas intermitentes. Não era a cidade. Era o próprio palco sendo ligado. O jogo final tinha começado. O primeiro golpe veio sem aviso. O Coringa disparou um tiro de escopeta improvisada por trás de um container. Batman girou no ar e o disparo rasgou apenas a capa, arrancando faíscas do metal ao lado. Não havia mais provocação. Não havia teatro. Era matar ou cair. Batman avançou em linha reta, ignorando novas explosões que estouravam ao redor. O Coringa corria rindo, empurrando o carrinho de mão por entre os contêineres, como se fosse um brinquedo. Cada curva escondia uma armadilha diferente. Fios de disparo, minas, granadas presas por cordas. Uma explosão lançou Batman contra uma pilha de ferro oxidado. A armadura absorveu parte do impacto, mas o ar saiu de seus pulmões em um jato seco. Antes que pudesse se recompor, o Coringa surgiu por cima com um pé de cabra, acertando direto no capacete. Isso aqui é pessoal, morcegão? Gritou, golpeando de novo. Sem cidade, sem plateia, sem sistema. Só eu e você. Batman girou o corpo no chão, travou o braço do Coringa e o lançou contra um container aberto. Os dois rolaram na lama, trocando socos sem técnica, só fúria. Não havia mais herói e vilão, só dois extremos colidindo. O Coringa conseguiu se soltar com uma mordida no antebraço de Batman. Pulou para trás e acionou o carrinho de mão à distância. As travas se abriram. Dentro, dezenas de explosivos começaram a apitar ao mesmo tempo. Agora você escolhe de novo, morcegão, disse ele, sorrindo largo. Me pega, ou tenta salvar o estaleiro inteiro. Os explosivos no carrinho começaram a apitar em ritmos diferentes, desincronizados de propósito. Não era um timer simples, era um quebra-cabeça mortal. Se Batman tentasse desarmar sem foco total, tudo iria pelos ares, junto com metade do estaleiro. O Coringa abriu os braços, se afastando devagar. Ah, vai lá, herói. Corre pro botão certo. Eu prometo ficar bem quietinho aqui atrás. O sorriso dele dizia exatamente o contrário. Batman analisou os sinais em milésimos de segundo. Aquela bomba não era para destruir prédios. Era para matar gente que nem estava ali ainda. A ressonância atingiria os bairros próximos quando a energia voltasse. Era uma morte com horário marcado. Ele fez a escolha mais rápida da sua vida. Lançou um cabo de aço, prendeu o Coringa pelo tornozelo e o arrastou violentamente em direção ao carrinho. Você faz parte da equação, rosnou. Com o vilão preso e lutando para se soltar, Batman mergulhou sobre o carrinho e começou a arrancar módulos com força bruta. Não havia tempo para elegância. Faíscas cortavam o escuro. O apito acelerava. O Coringa gargalhava mesmo sendo puxado pelo cabo, batendo contra o metal. Olha só para você, desarmando o fim do mundo com uma mão e me arrastando com a outra. Isso é multitarefa de respeito. No último segundo possível, Batman arrancou o núcleo principal e o lançou no fundo da água negra do estaleiro. O apito cessou de forma abrupta. Silêncio absoluto. Apenas respiração pesada. E a risada que ainda ecoava. O Coringa caiu de joelhos na lama, ainda preso pelo cabo no tornozelo. Pela primeira vez naquela noite, ele não tinha bomba ativa, não tinha sistema, não tinha plateia.
só respiração ofegante e um sorriso que começava a falhar. Batman caminhou até ele lentamente, cada passo pesado. Pegou o vilão pelo colarinho e o ergueu do chão como se fosse nada. Acabou. O Coringa tossiu, riu fraco, os olhos ainda brilhando. Acabou, hoje. Mas você apagou a cidade para me impedir. Eles vão lembrar disso, morcegão. Vão te ver como eu vejo. Batman não respondeu. Apenas ativou as algemas de contenção máxima nos pulsos dele, com travas elétricas nos membros. Era prisão total. Fim do jogo. Foi então que uma sirene antiga do estaleiro soou sozinha. Um som grave, lento, que não vinha do sistema da cidade. Vinha de um mecanismo local. O Coringa inclinou a cabeça intrigado, e então sorriu de verdade. Ah, ele murmurou. Você achou mesmo que aquele era o último brinquedo? Do fundo do estaleiro, um velho cargueiro começou a se mover sozinho, rangendo metal contra metal. Dentro dele algo despertava. Algo que nem o apagão de Gotham havia parado. E Batman entendeu, tarde demais. O plano ainda respirava. O cargueiro avançou alguns metros antes de parar de vez. O sistema interno falhou em cascata, curto-circuitado pelo apagão anterior. O último truque do Coringa morreu antes de nascer. Pela primeira vez naquela noite, não houve explosão. Não houve gargalhada de fundo. Só metal gemendo em silêncio. O Coringa olhou para o navio imóvel, depois para Batman. O sorriso ainda estava ali, mas agora torto, quebrado. Parece que hoje não é noite de fogos. Batman apertou as algemas. Hoje é noite de cela. Minutos depois, viaturas chegavam ao estaleiro guiadas por protocolos manuais. Gordon desceu do carro, viu o estado do local, viu o Coringa algemado, viu Gotham apagada ao fundo. Ele não perguntou nada, só assentiu. Ao mesmo tempo, na prefeitura, o prefeito era retirado algemado diante de seus próprios seguranças. O contrato queimado foi exibido. As provas vazaram. A carreira dele acabou antes do amanhecer. O acordo morreu junto com a reputação dele. A energia da cidade começou a voltar em ondas. Um quarteirão de cada vez. Luzes tímidas, semáforos piscando. Pessoas saindo dos prédios com medo nos olhos. Gotham respirava de novo. Mas agora, sabendo o quão perto esteve de vestir um sorriso pintado. Do topo de um prédio, Batman observou as luzes retornarem. O Coringa estava preso. O prefeito caído. O acordo destruído. Vitória no papel. Mas o custo ainda pesava nos ombros como concreto. E enquanto a cidade voltava ao normal, uma certeza ficava. Gotham foi salva naquela noite. Mas nunca mais esqueceria o quanto chegou perto de pedir. Oficialmente pelo próprio inferno.